irmãos. A você que vem se chegando nessa live, eu quero me apresentar aos que não me conhecem. Meu nome é Jorge Pio de Maria, tenho 19 anos de idade e pertenço à Fraternidade Missionária Cenáculo de Maria há quase 2 anos. Vai aí para 1 ano e 8 meses, 1 ano e 9 meses. Hoje eu fui convidado a estar pregando para vocês sobre Nossa Senhora da Rosa Mística, uma aparição que vem trazer inúmeras devoções e uma devoção que, se você tomar posse dela, que se você realmente abraçar a causa, abraçar essa devoção poderosa que é dada diretamente por Nossa Senhora, você obterá muitas graças, você obterá muitas curas, muitas conversões. Creia nisso antes mesmo que inicie essa pregação, que você possa estar atento a cada palavra que será proferida. São palavras de um miserável, são palavras simples, porém palavras que vêm do coração de Nossa Senhora. A você que quer nos acompanhar, quer pegar na sua Sagrada Escritura para fazer a leitura depois, a palavra que nós iremos usar está lá no Evangelho de São João, no capítulo 19, versículo 25. E a palavra é dirigida para nós nos seguintes termos: junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que o amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desta hora em diante o discípulo a levou para a sua casa. Essas são para nós palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Dê um beijo na sua Sagrada Escritura, com um ato de amor. Antes da gente adentrar a aparição de Nossa Senhora, a revelação que ela fez, a uma enfermeira, que um pouquinho mais para frente vocês vão compreender toda essa aparição, eu queria falar um pouquinho dessa passagem. Todas as vezes, na maioria das vezes que eu sou chamado para pregar em algum lugar sobre Nossa Senhora, principalmente sobre a maternidade de Nossa Senhora, o amor dela, eu utilizo dessa passagem, e vocês vão entender o porquê. No momento em que Jesus entrega Nossa Senhora ao discípulo amado, ele estava ali nos últimos momentos da sua vida no alto da cruz. Então é necessário que você entenda que nesse instante se cumpra um testamento. O que é um testamento? A pessoa, quando está no último momento, no seu último suspiro, naquele momento que ela sabe que ela vai padecer, ela faz um testamento. Ali aquela pessoa, se ela tem alguma herança, ela entrega essa herança a um familiar, a uma pessoa que está próximo dela. Ela redige esse testamento entregando os bens dela, os bens mais preciosos. Se ela tem carro, se ela tem dinheiro, se ela é uma pessoa milionária, ou até mesmo se ela tem uma casinha simples, o testamento é feito para deixar por herança. E nesse instante cumpre-se também um testamento, que é o testamento da cruz. Jesus, ele se encarna, o próprio Deus, que era verbo, se encarna, se faz homem e um homem pobre. Tanto é que a Sagrada Escritura vem dizer para nós que muitos esperavam um homem rico, um rei, com belas vestes, porém veio um homem pobre que não tinha praticamente nada. E no alto da cruz, quando ele está no ato do seu testamento, ele entrega o que é mais valioso, o que é mais precioso para ele, que é Nossa Senhora, que é a mãe dele. Então ele entrega a sua mãe ao discípulo que estava ali nos pés da cruz, ao discípulo amado, que no caso nós sabemos que era São João. Porém, olha só para que você compreenda. A Sagrada Escritura veio como discípulo amado para que você se coloque no lugar. No momento em que Jesus entrega Nossa Senhora, não foi somente a São João Evangelista, não foi somente o discípulo amado como ele era conhecido. Ali a figura do discípulo amado sou eu e também é você. No momento em que Jesus entrega Nossa Senhora, o seu bem mais precioso, o seu maior tesouro, ele entrega a toda a humanidade, e ele entrega como a mãe. Santa Teresinha do Menino Jesus vai dizer o seguinte: Nossa Senhora é rainha, mas ela é muito mais mamãe. É necessário que você compreenda, antes de você tomar posse e abraçar essa devoção, que eu tenho certeza que vai abrasar o seu coração, é necessário que você abrace Nossa Senhora. É necessário que nessa noite toda a barreira que você tinha com Nossa Senhora seja quebrada e você abrace ela como a tua mãe. Muitas das vezes você pode sentir a falta da figura materna na tua casa. Essa é a noite
de você tomar Nossa Senhora como a tua mãe. Veja só um relato. Dom Bosco, ele era um santo que trabalhava com os jovens. E certa vez um dos seus jovens que estava lá com ele perdeu a sua mãe. E aquele jovem fica desolado, ele chora muito. E ele vai até Dom Bosco. Ele vai até ali, o Dom Bosco, sei lá como que você conheça, como que você o chame. Chega até ele em lágrimas, chega até ele em prantos e começa a chorar porque ele havia perdido a sua mãe. Dom Bosco pega pela mão daquele jovem, leva ele até uma imagem de Nossa Senhora e fala: a partir de hoje, essa será a tua mãe. Naquele instante as lágrimas corriam dos olhos do jovem também, mas não era mais porque ele tinha perdido a sua mãe terrena, era porque ele tinha ganhado uma mãe do céu, uma mãe celeste. Ele sentiu, ele deixou sentir o abraço de Nossa Senhora, ele foi abrasado e adentrou o íntimo do coração imaculado dela, e ali ele permaneceu. Outro relato também de um jovem é de São Juan Diego, o vidente de Nossa Senhora de Guadalupe. Nossa Senhora de Guadalupe, quando se apresenta a ele, apresenta como a sempre Virgem Maria e a mãe de todos nós. Veja só como ela se apresenta. Apresenta como a sempre Virgem Maria e a mãe de todos nós. Até mesmo se você muitas das vezes desprezou Nossa Senhora, Nossa Senhora é a tua mãe, você querendo ou não. E a partir dessa noite você irá tomar posse. São Juan Diego, certa vez, ele tinha que sair de onde ele morava, ele era um índio. Ele tinha que sair para buscar um padre, porque o seu tio estava muito doente e aquele tio dele sentiu que iria falecer. Então era necessário que ele fosse até a cidade, que ele fosse até o padre mais próximo e o chamasse para que desse a unção dos enfermos. Só que ele, muito astuto, ele pensou o seguinte: eu não vou pelo caminho que eu sempre pego, porque Nossa Senhora aparecia naquele caminho. Ele fala: se eu for por esse caminho que eu sempre pego, Nossa Senhora vai aparecer para mim, ela vai querer conversar, ela vai querer dar algumas mensagens, e eu vou perder meu tempo, meu tio vai morrer, eu vou dar a volta. Ele foi por um caminho mais longo, um caminho desconhecido, para não se encontrar com Nossa Senhora. É claro que era por conta da simplicidade dele. E no momento em que ele dá essa volta, Nossa Senhora aparece para ele em outra localização. E veja só o que Nossa Senhora diz a ele: Juanito, meu filho, você não sabe que eu sou a sua mãe? Fique tranquilo, o seu tio já está bem. Veja só, nesse instante Nossa Senhora tem um cuidado com ele. Ele já havia tomado Nossa Senhora como mãe, e ela tem um cuidado, e até mesmo chama ele de um apelido carinhoso. O nome dele era Juan Diego, e ela chama ele de Juanito, ou seja, de Juanzinho, vamos trazer para o brasileiro, no nome no diminutivo, um nome íntimo, porque ela realmente era mãe dele, assim como é minha mãe e também é sua mãe. Veja só, no livro do Movimento Sacerdotal Mariano, Nossa Senhora vai falar o seguinte: eu sou uma mãe que estou perto e sou capaz até mesmo de vos amamentar com leite espiritual. Ela é capaz de te nutrir. Você que está se sentindo fraco na caminhada, você que pensou em desistir, essa é a noite que você toma posse de Nossa Senhora, porque ela vai te nutrir com leite espiritual e você não voltará mais a ser o mesmo. Você será revigorado por esse amor de mãe. No livro do Movimento Sacerdotal Mariano, Nossa Senhora, em todas as mensagens quase, ela inicia a mensagem dizendo o seguinte: meus filhinhos, ela tem um cuidado materno. Muitas das vezes nós olhamos para Nossa Senhora e pensamos assim: meu Deus, ela está longe, ela é uma mulher que está lá no céu, eu estou aqui, está muito longe de encontrar com ela. O livro A Virgem Maria e o Diabo nos Exorcismos são vários relatos de exorcismos. O próprio demônio fala assim: ela não está lá em cima, ela está perto. Ela está perto, e é necessário que você compreenda isso. Nossa Senhora não está lá no céu, muitas das vezes distante de nós, não. Ela está do nosso lado, ela está perto, ela está do nosso lado para nos ajudar a combater o bom combate diário. Ela está do nosso lado para passar na nossa frente, pisar na cabeça de toda serpente do mal que venha querer nos derrubar. É necessário
necessário que você compreenda isso. Santo Agostinho chamava ela de forma Dei, a forma de Deus, a forma dos santos. É necessário que você entenda também que ela quer te gerar no seu seio. A partir do momento em que você tomar Nossa Senhora por mãe, você não chegará lá como um filho velho, como um filho já criado. Ela vai te gerar. Você será gerado no ventre de Nossa Senhora, assim como ela gerou Jesus, no mesmo ventre, no ventre imaculado, no ventre puro de Nossa Senhora. Ela irá te gerar, e você se levantará como uma pessoa nova, como um homem e uma mulher de Deus, um homem e uma mulher revigorados pela força do Espírito Santo, que era o esposo dela, que é o esposo dela, e está presente na sua vida. Eles são inseparáveis. Ela sempre estará contigo. Você olha para os relatos da paixão e você vê que Nossa Senhora sempre esteve ao lado de Jesus. Desde o seu nascimento, quando ela pegou ele pela primeira vez no seu colo, até o momento de dor, até o momento de crucificação, ela esteve com Jesus e também será assim contigo. Desde o momento em que você toma posse dela como mãe, até nos teus maiores sofrimentos, Nossa Senhora vai estar com você. São Padre Pio vai dizer que todas as nossas lágrimas são recolhidas por Deus e colocadas em um cálice de ouro. E no dia que você se apresentar diante de Deus, todas essas lágrimas serão contadas. Todas essas lágrimas serão contadas no dia do juízo. É necessário que você entenda, filho. É necessário que você entenda, filho, esse mistério. Todas as lágrimas que você derrama durante a noite, todas as lágrimas de tristeza, todas as lágrimas de aflição serão contadas no dia do teu juízo. Elas serão colocadas em um cálice de ouro. E no momento de consolação, quando você pensar que ninguém está do seu lado, Nossa Senhora estará lá. Nos momentos de maior dificuldade, nos momentos de maior aflição, Nossa Senhora vai estar lá. Nós mesmos proferimos na oração da Salve Rainha que nós vivemos em um vale de lágrimas. E por viver em um constante vale de lágrimas, é necessário que nós estejamos constantemente com Nossa Senhora. É necessário que nós estejamos do lado dela. Santo Afonso Maria de Ligório vai dizer o seguinte: é impossível que se condene um devoto de Maria Santíssima, que fielmente a ela se recomenda. É impossível. Se você for um devoto fiel de Nossa Senhora, você não vai perecer. Você vai permanecer na igreja católica, apostólica, romana. Você terá perseverança. Você será inflamado pelo poder do Espírito Santo. Acredite, creia nisso. Seja um devoto fiel de Nossa Senhora. A partir do momento em que Jesus entrega Nossa Senhora no alto da cruz a cada um de nós, ela não se aparta um minuto sequer dos seus filhos. Como assim? Através das aparições. Nossa Senhora, agora eu quero já adentrar os mistérios da aparição, para nós já iniciarmos a aparição da rosa mística, para que você entenda como que é todo o processo de Nossa Senhora, um processo de mãe, um processo de uma mulher que a partir do momento em que seu filho entregou ela à humanidade como mãe, ela não se apartou. Nossa Senhora não se descuida de um dos seus filhos através das aparições. Através das aparições de Nossa Senhora, se você for analisar todas elas, ou boa parte, porque são inúmeras que tem, ela sempre vem nos alertar, nos dar armas para que nós possamos lutar, que são as santas devoções, nos direcionar nos caminhos que nós estamos muitas vezes nos desviando, porque nós somos falhos, e Nossa Senhora sempre aparece para nos direcionar, e para que nós voltemos ao caminho de Deus, voltemos e retomemos a nossa caminhada. Alguns exemplos eu te passo aqui. Quando ela aparece, entrega o rosário, São Domingos Gusmão, que é uma poderosa arma que nós temos até os dias atuais. Ela aparece a São Simão Stock, entrega o escapulário. A promessa do escapulário é aquele que usar devotamente, fizer as orações, viver em estado de graça. Quando ele morrer no primeiro sábado da semana, se ele for para o purgatório, ele será liberto. Ele será tirado do purgatório. Veja só, Nossa Senhora quer a nossa salvação. Ela quer que nós estejamos no céu junto com ela. Ela aparece lá em Salete, o título de Nossa Senhora de La Salete, alertando para que retomemos o caminho de Deus. Ela aparece a Santa Catarina Labourré no ano de 1830, como Nossa Senhora das Graças, falando para ela: filha, toma essa medalha. Todo aquele que portar essa medalha será como um escudo, será liberto de todos os perigos, obterão grandes graças.
estavam imunes à peste. Estavam imunes, tanto é que todas as enfermeiras e todos os hospitais portavam a medalha milagrosa em seu peito. Muitas das vezes não tinham ali os equipamentos, os EPIs necessários, porém mesmo assim o vírus não chegava a elas, porque elas estavam protegidas pela medalha milagrosa. Leprosos que estavam ali desenganados pelos médicos, a partir do momento que portaram a medalha milagrosa, a partir do momento em que colocaram ela no seu peito, eles foram instantaneamente curados. Nossa Senhora inspirou o coração de São Luís Maria Grignon de Montfort, que nos deu o tratado da verdadeira devoção, que é muito mais que um livro. Veja só, ela aparece em Lourdes também, confirmando um dogma, a Santa Bernadette Soubirous. Ela inspira o coração de um Papa que hoje é santo, Papa São João Paulo II, e nos dá o quarto mistério luminoso. É como se Nossa Senhora inspirasse o coração dele e falasse assim: filhos, é necessário que você reze mais. Os tempos estão terríveis, os tempos estão difíceis. Reze mais. Veja só, Nossa Senhora não se aparta um minuto sequer. E uma curiosidade que eu vejo: todos os apóstolos foram martirizados. São Pedro foi crucificado de ponta cabeça. Santo André foi crucificado em X. Uns foram decapitados, como São Paulo apóstolo. Todos eles foram martirizados, com exceção de São João, aquele que levou Nossa Senhora para casa. A partir do momento em que ele levou Nossa Senhora para casa, ele ficou imune de morrer de uma morte desgraçada, de uma morte dolorosa. É claro que eles foram mártires, eles entregaram a vida por conta do Evangelho, eles entregaram a vida por conta de Deus, pelo nome de Jesus. Porém, ele foi preservado, porque estava mais íntimo de Nossa Senhora do que os outros. E aí eu quero adentrar a aparição de Nossa Senhora da Rosa Mística. Ela aparece a uma enfermeira chamada Pierina Gili. Na primeira aparição, ela aparece no ano de 1946, pouco tempo depois do término da Segunda Guerra Mundial. Nossa Senhora aparece, a enfermeira Pierina Gili. Ela estava em um quarto de hospital, sozinha, e Nossa Senhora aparece a ela, na cidade de Monte Chiari. Quando Nossa Senhora entra, essa enfermeira Pierina, a vidente de Nossa Senhora, ela descreve Nossa Senhora como uma mulher muito bela, que estava vestido com uma roupa, um vestido violeta e um véu branco sobre a sua cabeça. Ela parecia triste, os seus olhos estavam marejados de lágrimas, as lágrimas caíam no chão, e 3 grandes espadas perfuravam o seu peito. Quando Nossa Senhora entra, quando essa mulher que Pierina narra entra no quarto, ela diz apenas 3 palavras. Ela diz oração, penitência e reparação. E a partir daquele momento ela emudece. Ela permanece em silêncio, ela não fala mais nada. A segunda aparição acontece no dia 13 de julho de 1947. A senhora voltou até ela, só que dessa vez Nossa Senhora estava vestida de branco, e ao invés de 3 espadas no seu peito, ela trazia 3 rosas, uma branca, uma vermelha e uma amarela. E é então que Pierina tem a oportunidade de perguntar quem era ela, e ela diz: quem é a senhora? E aquela mulher bela, como ela descreve, responde: sou eu, a mãe de Jesus e a vossa mãe. Eu falei todas aquelas coisas no início para que você compreenda. Nossa Senhora sempre vai se apresentar como a nossa mãe, porque ela é. Então é necessário que você tome posse dela como a sua mãe, como sua intercessora, como a sua rainha, como a senhora da sua vida, porém muito mais que você tome Nossa Senhora como a sua mãe. Quando ela aparece nessa segunda vez, ela deu várias instruções a Pierina de novas devoções, e eu vou explicar cada uma delas. A primeira devoção é que todo dia 13 seria celebrado o Dia de Maria, e aqueles que a reverenciassem nesse dia ganhariam uma superabundância de graças e grande santidade. Ou seja, todo dia 13 do mês, aquela pessoa que se prostrasse diante de Nossa Senhora
e a saudasse, a reverenciasse, fizesse a sua oração, recebe uma superabundância de graças e uma grande santidade. Então que você tome posse dessa devoção. Você que muitas das vezes tem dificuldade na perseverança, não consegue ser uma pessoa constante, que você se coloque nos pés de Nossa Senhora e peça. Que você peça as graças, porque elas serão derramadas sobre você. A outra é que todo dia 13 seria celebrado missas, seria celebrado o dia de Maria em honra à Rosa Mística, que foi o título que ela apareceu a Pierre. E eu quero partir para a explicação das espadas e das rosas que Nossa Senhora aparece. Nossa Senhora ela aparece com uma túnica branca e detalhes dourados por conta do quê? A túnica branca é por conta da pureza e santidade que Nossa Senhora tem. E os detalhes dourados significa que ela vem do céu, que ela vem do reino por conta da cor dourada. Nossa Senhora ela também vem com um capuz acoplado no seu vestido, nas suas vestes. O que significa o capuz? Significa o recolhimento, o silêncio e a oração. Tanto é que você olha para as roupas da maioria dos religiosos, do carisma franciscano, até mesmo nas vestes da fraternidade, tem um capuz por conta disso. Significa o recolhimento. A partir daquele momento que a pessoa coloca o capuz, ela está recolhida para a oração. Então que nenhuma pessoa vá até ela e a interrompa. Aquele momento é um momento único dela, um momento de silêncio, um momento de retiro realmente, retirar-se das coisas do mundo, tudo aquilo da sua vivência, da sua rotina, da sua realidade, para que ela se conecte, para que ela tenha um momento de espiritualidade somente dela. Nossa Senhora ela vem com as mãos juntas e o Santo Rosário em suas mãos. Na maioria das imagens de Nossa Senhora que você for pegar, ela sempre está com as mãos juntas. Por conta do quê? É um convite à oração, especialmente a oração do Santo Rosário. O Santo Rosário, Nossa Senhora, em uma das aparições dela, ela vai falar que é a oração que mais agrada o Imaculado Coração dela. Quando ela aparece em Pompeia, ela vai falar: o título de Senhora do Rosário é o que mais me agrada. Então, até mesmo quando ela vai dar outras devoções, ela enfatiza a oração do Santo Rosário. Ela pede que nós rezemos. As rosas. A rosa branca, ela significa a oração. Lembra que lá no início eu disse para você que Nossa Senhora, ela disse somente 3 palavras. Ela disse oração, penitência e reparação. E você vai ver que as rosas significam essas 3 coisas. A primeira, a rosa branca, ela significa a oração e a pureza. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 27 e 25, vai dizer o seguinte: a oração é um combate. Contra quem? Contra nós mesmos e contra os embustes do tentador, que tudo faz para desviar o homem da oração, da união com Deus. Reza-se como se vive, porque se vive como se reza. E eu quero enfatizar esse finalzinho. Reza-se como se vive, porque se vive como se reza. Se você reza bem, se você reza bastante, você vive bem. Agora, se você não reza, se você não reza nada, se você reza mal, você vai levar uma vida mal. É algo muito óbvio. Se você reza bastante, se você tem amor, se você tem devoção, você irá viver bem. Apesar das tribulações, apesar das dificuldades, você irá se sobressair de todas elas por conta da oração que se sustenta. São Padre Pio vai falar o seguinte: a oração é o oxigênio da alma. Ou seja, se a oração é o oxigênio da alma, se nós não rezarmos, a nossa alma não tem vida. Se nós não rezarmos, a nossa alma morre, a nossa alma perece. É por isso que Santo Afonso Maria de Ligório vai dizer o seguinte: quem reza se salva, quem não reza se condena. E contemplando isso, dizendo quase que é a mesma coisa, eu pego outra frase de São Padre Pio, que ele vai dizer o seguinte: se você reza muito, você irá se salvar. Se você reza pouco, você está em perigo. E se você não reza, você irá ser condenado. Não tem como. É necessário que nós entendamos isso. Através da oração nós conversamos com Deus, nós falamos com Ele. Como é bom nós falarmos com quem a gente ama. Muitas das vezes nós falamos com a nossa mãe, com os
nossos familiares, nós passamos horas e horas que nós nem vemos. E quando é para falar com Deus, quando é para rezar, nós só murmuramos. Nós não fazemos a mínima questão de falar com Deus. Nós só falamos com Ele quando nós passamos pelas dificuldades, pelas tribulações. Nós só lembramos dele nas horas ruins. É necessário que você tome posse da oração, uma oração contínua, que você possa se colocar na presença de Deus. Nossa Senhora traz essa rosa para falar com seus filhos como um cuidado. Filhos, rezem, se mantenham firmes na oração. A espada que estava no lugar da rosa branca, antes, na primeira aparição, era uma espada da diminuição das vocações. Ou seja, quando nós rezamos, as vocações aumentam. Quando nós estamos em oração, são suscitadas vocações. Nós podemos não ver, porém é uma realidade. As vocações são suscitadas. Então nós vivemos em um mundo onde rezar é quase que visto assim: se você reza muito, você é tido como um louco, você é tido como um retardado que não precisa disso. É por isso que você vê uma diminuição degradante das vocações, porque não se reza mais como antes. E lá em 1947 Nossa Senhora veio alertar: rezem, mantenham uma vida de oração, porque por mais que vocês não vejam, as vocações dos sacerdotes, religiosas, são suscitadas, é uma realidade. A outra rosa que ela traz é uma rosa vermelha, que significa o sacrifício. O que é o sacrifício? Oferecer pequenos sacrifícios do seu dia a dia pela conversão dos pecadores. Pequenos sacrifícios. Muitas das vezes nós não queremos fazer algo, nós estamos ali com preguiça de fazer. Ofereça um sacrifício. Fala: eu vou fazer isso, não é da minha vontade, não é pelas minhas forças, mas é pela conversão dos pecadores. A rosa vermelha também significa o martírio. O que é o martírio? Estar disposto a doar a própria vida por causa de Jesus. Quando todos se levantam contra Jesus, quando até mesmo os católicos se levantam contra Ele, você será a pessoa que permanecerá de pé e não irá negar. Você estará ao lado de Jesus sempre. A espada que ocupava esse lugar antes da rosa vermelha eram os pecados cometidos pelos religiosos, monges, monjas e padres. A terceira rosa era a rosa dourada. A rosa dourada significa a penitência. O que é a penitência? É uma renúncia que você faz para educar o seu próprio sentido. Ou seja, quando chega o tempo da quaresma, é um tempo propício, que nós saímos agora, é um tempo propício para a penitência, porém ela não pode parar. Você tem que continuar com uma vida de penitência, porque não é só na quaresma que você vence o homem velho. É necessário que você vença você mesmo, que é o seu pior inimigo, todos os dias. Então é necessário que você faça muitas penitências. São João da Cruz, ele vai falar dos 3 inimigos da alma, que é o mundo, o demônio e o pior de todos eles, que é você mesmo, sou eu mesmo. Vencer você a cada dia, se vencer a cada dia, se domar, é muito difícil. Então por isso que é necessária a penitência, é por isso que é necessário renúncias. Muitas das vezes cortando pelo paladar, cortando no alimento. Muitas das vezes você está caindo na preguiça, está só dormindo, não consegue acordar. Faça uma penitência, ofereça uma penitência de acordar quando o despertador tocar pela primeira vez, de acordar mais cedo, de fazer uma oração a mais nesse tempo que você acordar. Muitas das vezes nós falamos de penitência, ficar sem um alimento é muitas vezes tomado como uma loucura para as pessoas do mundo. Porém são essas mesmas pessoas que ficam dias sem comer, que comem só uma coisinha ou outra em nome do seu próprio corpo. São essas mesmas pessoas que idolatram o seu próprio corpo, que adoram o seu próprio corpo ao invés de adorar a Deus. Muitas vezes você fala de uma penitência, de dormir no chão como fazia São Domingos, São Padre Pio. Desde quando eram crianças, as pessoas nos chamam de loucos, que não é necessário, que não precisa mais disso. Porém as mesmas pessoas que nos acusam de fazer essas penitências, que são penitências leves, são as pessoas que quando o médico receita que elas deitem no chão para arrumar a coluna, elas fazem.
fazem? Consegue compreender? A espada que ocupava o lugar dessa rosa antes era dos religiosos que traíam Jesus e logo após começavam a odiar a igreja. Ou seja, era um sacerdote, uma irmã religiosa que, ao deixar o seu hábito, deixar ali a sua batina, elas se voltavam contra a igreja e passavam a odiar. Isso feria o coração de Nossa Senhora. E já partindo para a devoção mais comum de Nossa Senhora da Rosa Mística, uma das devoções que é mais difundidas e que ela pediu nessa segunda aparição é a devoção ao terço das lágrimas de sangue de Nossa Senhora. Veja só o que ela diz: Nosso Senhor envia-me para levar uma nova devoção mariana em todos os institutos e congregações religiosas, masculinas e femininas, também os sacerdotes seculares. Prometo a todos os institutos ou congregações que me honrarem, que serão por mim protegidos, terão uma maior florescência de devoções e menos vocações traídas, menos pessoas que ofendem ao Senhor com um pecado mortal, e grande santidade entre os ministros de Deus. Aqui ela se direciona aos sacerdotes, às congregações religiosas, porém que nós possamos tomar posse dessa devoção para a nossa vida particular. Ela vai falar que nós teremos a especial proteção dela, e é uma realidade. Aqueles que rezam essa devoção, que têm devoção, que rezam todos os dias, são protegidos por Nossa Senhora, recebem graças gigantescas, graças imensas. Uma comunidade de leigos que tem devoção, que reza o terço das lágrimas de sangue, tem muito menos devoções traídas, muito menos pessoas, muito menor é o número das pessoas que abandonam, que deixam a comunidade. É uma realidade. Por que o terço das lágrimas de sangue? Nossa Senhora ela aparece ainda em inúmeros lugares, e muitas das vezes ela manifesta em algumas imagens que ela chora sangue. Ela chora sangue pelos pecados da humanidade, pelos filhos que muitas vezes ferem o imaculado coração dela, pelos filhos que não aceitam como mãe. Isso é uma realidade. Em 1917 ela aparece aos 3 pastorinhos e tem um vínculo muito grande com essa aparição de 1947. Ela aparece aos pastorinhos e fala sobre os 5 primeiros sábados reparadores. E uma das coisas que ferem o coração imaculado de Nossa Senhora é o que? São as pessoas que não tomam ela como mãe, são as pessoas que a represam, são as pessoas que a ignoram. Então ela chora sangue por essas pessoas. Muitas das vezes ela chora sangue pelos seus filhos, até mesmo que são fiéis, que estão do lado dela, porém estão sofrendo para se manter de pé. Ela chora ao nosso lado, assim como ela chorou no caminho do Calvário com o seu filho, quando Jesus estava sofrendo. Cada gota que derramava da chaga de Jesus era derramada uma lágrima de sangue de Nossa Senhora, porque ela sofria junto com Jesus, e assim também ela sofre junto conosco, que somos os seus filhos. Como que é essa devoção? Essa devoção ela é como se fosse, se você pegar, se você tem costume de rezar, o terço das 7 dores de Nossa Senhora vai dar certinho, porque o terço é composto de 7 conjuntos de 7 contas. Ou seja, vamos falar de uma linguagem mais simplificada. São 7 mistérios de 7 contas, como se fossem as Ave Marias, são 7 contas. Porém, no lugar do Pai Nosso, você reza o seguinte: ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais vos amou no mundo, e vos amas mais intensamente no céu. E ao invés das Ave Marias, você reza o seguinte: ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da nossa Mãe Santíssima. E tem uma oração de início, uma oração no final, porém eu não vou explicar, eu vou te fazer um convite nessa live. Nós do Geração Mariana estamos fazendo lives devocionais durante todo o dia, de segunda a sexta-feira. E uma das devoções que nós temos é a devoção às lágrimas de sangue de Nossa Senhora. Então que você curta a outra página nossa da Fraternidade, que está o seguinte: basta que você procure aí no Facebook Geração Mariana, Fraternidade Missionária Cenáculo de Maria, que você vai encontrar. Nós temos devoções desde a parte da manhã até as 6 horas da noite, né? Então que você possa estar acompanhando,
para que você pegue o jeito, para que você veja como que funciona a devoção às lágrimas de sangue de Nossa Senhora. É uma devoção tremenda, é uma devoção muito linda que se obtém muitas e muitas e muitas graças. Então que você possa estar tomando posse desse cuidado de Nossa Senhora nessa noite. Na terceira aparição, ela apareceu várias vezes a Pierina. Na terceira aparição, Nossa Senhora disse o seguinte: eu coloco-me como medianeira entre os homens e o meu divino Filho, em particular entre as almas dos religiosos. Ele está cheio de tristeza com as ofensas que recebe diariamente e quer dar curso à sua justiça. Nossa Senhora diz na terceira aparição, ela confirma que ela é a medianeira de todas as graças. Quando ela aparece a Santa Catarina Labouré, no ano de 1830, ela aparece com as mãos estendidas no título de Nossa Senhora das Graças, e dos seus dedos tinham alguns anéis que saíam raios reluzentes. Alguns estavam apagados. E Santa Catarina pergunta para ela: por que esses raios estão apagados? Por que esses anéis não brilham? E ela fala: essas são as graças que vocês não me pedem. Ela se demonstra medianeira de todas as graças, ou seja, as graças vêm de Deus, façam por ela e ela as distribui. Basta que você peça a graça. Na quarta aparição, ela novamente ressaltou a tristeza de Jesus e disse o seguinte: ele está para enviar um dilúvio de castigos. Intervim para implorar ainda a misericórdia, e em reparação peço oração e penitência. Na quinta aparição, Nossa Senhora disse que voltará à igreja de Monte Chiari no dia 8 de dezembro, pelo meio-dia, quando será a hora da graça. Pierina perguntou: o que significa a hora da graça? E Nossa Senhora respondeu: conversão em massa. No finalzinho, nós já estamos encerrando daqui a pouquinho, eu vou explicar para vocês sobre a hora da graça. Também foi uma devoção que a igreja tem até os dias de hoje, ela permanece de pé, né, que é celebrado no dia 8 de dezembro, dia que é comemorado, é uma solenidade que é da Imaculada Conceição. Então daqui a pouco eu vou estar falando para vocês. Na quinta aparição, a santa disse que voltará à igreja de Monte Chiari, na sexta. Ela estava envolvida num manto branco e trazia ao lado um menino e uma menina. Eram Jacinta e Francisco, os videntes de Fátima. E veja só o que Nossa Senhora diz: eles a acompanharão nos momentos difíceis, pois embora crianças, menores que você, sofreram bastante. O que peço de você, disse Nossa Senhora Pierina, é bondade e simplicidade com essas crianças. Com a igreja superlotada na sua última aparição do ano, Nossa Senhora apareceu sorrindo e reforçou o seu pedido: eu sou a Imaculada Conceição, eu sou a Mãe da Graça, a mãe do meu divino Filho Jesus Cristo. Aqui em Monte Chiari, eu quero ser chamada de Rosa Mística. Desejo que todos os anos, no dia 8 de dezembro, tenha lugar ao meio-dia a hora da graça universal, quando numerosos favores para a alma e para o corpo serão distribuídos. Os bons não me deixem de orar pelos seus irmãos pecadores. Comuniquem rapidamente esse meu desejo ao Papa Pio XII, para que a hora da graça se transforme num hábito praticado por todos, em todas as partes do mundo. Essa devoção ela permanece na igreja até os dias de hoje, graças a Deus. Inúmeras graças são realmente derramadas. Ela consiste no quê? No dia 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição, ao meio-dia, de cada fuso horário, de cada país, independente de onde você esteja, que você se coloque em oração e peça a Nossa Senhora a graça que você precisa. Nesse instante, as graças, se forem da vontade de Deus, serão derramadas, e serão derramadas em abundância. No ano de 1966, Pierina mudou para Fontanelle, que é uma cidadezinha, uma zona rural, bem perto da cidade onde Nossa Senhora apareceu a ela, que é Monte Chiari, onde as aparições continuaram. E aqui eu quero falar sobre a última devoção a Nossa Senhora, principalmente numa fonte onde Nossa Senhora, num gesto amoroso, de humildade, tocou com seus dedos a água, batizando-a como fonte da graça. Ou seja, ali havia uma fonte de água. Nossa Senhora, na aparição, tocou sobre as águas e falou: essa será uma fonte de graças. Sucederam-se muitas outras aparições, na quais Nossa Senhora reforçava os pedidos que foram feitos desde a primeira. Em janeiro de 1976,
Nossa Senhora instituiu sobre a importância de rezar o terço. Um terço bem rezado devotamente é um penhor para qualquer intercessão. Nossa Senhora mais uma vez ressalta que nesses tempos, nos nossos tempos atuais, é necessário que se reze o Santo Rosário. Nesse momento de pandemia em que nós vivemos, nós estamos sem a Santa Missa na maioria dos lugares, e o que nos resta é o Santo Rosário. No ano de 1984, Nossa Senhora pediu a Pierina que providenciasse 40 imagens da Rosa Mística e as colocasse na escadaria da fonte de Fontanella. Após abençoar a imagem, Nossa Senhora pediu que elas fossem distribuídas pelo mundo todo. Até os dias de hoje acontece. As pessoas vão lá, colocam as imagens de Nossa Senhora nessa fonte. Nossa Senhora desce do céu. Ela ainda aparece e ela toca nessas imagens. Aquelas imagens ficam sobre aquela água que foram tocadas por Nossa Senhora. Essas imagens ainda são distribuídas pelo mundo inteiro. Muitas e muitas graças são derramadas através dessa imagem. Essa foi um pouquinho da devoção e da história de Nossa Senhora da Rosa Mística. Que você possa estar tomando posse nessa noite dessa devoção.